Bom, esse encontro nosso é para que a gente possa falar do processo comercial e trazer sempre informações voltadas para isso. Eu vou começar relembrando nosso último encontro, onde a gente falou muito e ressignificou a venda como um ato de servir e, consequentemente, ela ressignifica a nossa função, a nossa tarefa no dia a dia, tornando a venda muito mais leve, entendendo o nosso propósito. E aí a gente começou falando também sobre as etapas do processo de venda que a gente tem hoje, seja ele para serviço, seja ele para produto. Lembrando que essas etapas de venda não necessariamente vai ser o mesmo script. O que eu quero trazer aqui para vocês é a forma de pensar no processo de venda. São os pontos muito específicos dentro do processo de venda. Então, o primeiro ponto aqui que a gente traz é relembrar as etapas. A gente divide em 4 etapas o processo, onde o vendedor ele faz as etapas de uma forma contínua, ou seja, é a mesma pessoa do início ao fim. No nosso processo, o vendedor ele faz desde a prospecção até o fechamento. Olhando o que a gente tem hoje definido, dentro desse processo, a gente coloca um ponto essencial e super importante que eu sempre falo, que é toda técnica ela precisa estar pautada e precisa estar conectada com a mentalidade. Uma coisa não sustenta sem que a outra esteja conectada, esteja junto. Então, quando a gente olha para preparação, que a gente conversou sobre isso, a gente traz uma comunicação, não verbal. E eu volto a dizer, não é simplesmente para você ficar bonita para o cliente. O foco principal é você se preparar para você se sentir segura. Então, dentro dessa comunicação não verbal, o que te traz essa segurança? Além disso, valorizar-se. O ponto aqui é vocês entenderem que para eu começar o meu dia, onde eu vou ajudar as pessoas, para que eu possa ajudar e servir essas pessoas, antes de tudo, eu preciso me valorizar, eu preciso ter confiança em mim, ter confiança no que eu vou oferecer e liderar. O que eu sempre falo é, a venda, ela precisa fazer muito mais sentido para o cliente do que para a gente. A partir do momento que eu faço muita questão que essa venda aconteça, eu tô simplesmente olhando só para mim. E o ato de servir é olhar para o outro. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam. Que quando a gente começa um dia, a gente precisa começar um dia se preparando. A gente precisa começar um dia colocando algo que nos deixe com uma energia mais elevada, seja um batom, seja um perfume. E isso é comprovação neurocientífica. Quando a gente vai para o encontro, quem aí vai sair com seu marido ou com seu namorado, a gente não se prepara para esse momento? A gente não passa um perfume, um batom. E aí, como que você se sente quando você está preparada? E muitas aqui trabalham em home. Se você simplesmente trabalha com aquela roupa de ficar em casa, qual é a informação que eu tô passando para mim? Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, comecem a olhar para isso com muito carinho, de você se cuidar, de você se preparar, de você entender o que eleva a sua energia, o que te traz segurança, confiança, valorização. Qual a imagem que você está passando para você? Esquece o cliente aqui, para você. Primeiro ponto é esse. E hoje, quando a gente olha a venda como um todo, a gente entende que se a gente não vai com essa preparação, a gente acaba deixando o cliente conduzir. A gente acaba se deixando levar, e isso traz uma insegurança. Revisem os pontos. Quando eu digo preparação, é você olhar para a metodologia e lembrar. No começo, eu sempre falo, coloca os pontos de conexão, porque faz parte, você não vai lembrar de tudo e tá tudo bem. Conforme você vai treinando, você vai tendo muito mais repertório, mas nesse início, coloca os pontos. E se preparar é justamente olhar para a metodologia e entender que existe um processo, mas não só um processo, existe uma ciência por trás da venda. E hoje eu quero falar também de uma outra etapa que vem logo após a preparação, que é a prospecção. Até porque sem cliente não tem como vender. Então a prospecção aqui eu quero trazer como um estilo de vida.
Dani, como assim a prospecção como estilo de vida? Se eu entendo que eu tenho um ato de generosidade onde eu vou servir essa pessoa, onde eu vou trazer transformação, impactar vidas, o primeiro ponto é eu entender quais são essas pessoas, para que eu possa ajudar. E quando eu falo assim, a prospecção, ela realmente se torna um estilo de vida, não é que você vai estar num lugar e você vai estar vendendo, porque prospecção não é simplesmente você vender. Prospecção é você entender se essa pessoa precisa de ajuda, é você se conectar com essa pessoa. Então, para a gente iniciar o processo de venda, isso precisa ficar muito claro, que você vai sim ter uma responsabilidade todos os dias de escolher quantas pessoas você quer ajudar. E ela começa através dessa prospecção. A prospecção como estilo de vida, que é uma mudança de mentalidade. Então, ir até o cliente, eu quero que vocês entendam, não é insistir. Ir até o cliente é um ato de servir. E se eu tenho clareza do meu valor, do que eu posso entregar para ele, você entende que é um ato que realmente é de confiança? Onde eu me coloco nessa posição porque eu acredito tanto, o quanto eu vou impactar a vida dele, que não é problema algum eu me conectar, eu ir no salão. Por exemplo, eu ia até um salão e aí eu tô conversando com o dono e eu perguntar: nossa, que legal, que bacana, vocês abriram agora. E como que tá hoje? Tem alguma coisa que você acha que precisa de ajuda? Como que tá o seu comercial? Como que estão as coisas aqui? Está sentindo alguma dificuldade? Quando você traz essa virada de chave, você começa a se posicionar aonde você não espera simplesmente o cliente ir até você. Você vai até essa pessoa, mas ir até essa pessoa não é desespero, porque você tem uma forma correta de fazer isso, sem passar essa sensação. Porque o ponto fundamental de uma prospecção, quando a gente diz prospecção, é realmente se conectar, é realmente gerar conexão, é ouvir essa pessoa, é entender se essa pessoa precisa ou não de ajuda. E aí vem um outro ponto. Lembra que eu falei para vocês que todo o processo de venda gera uma transformação na nossa vida, não só em relação ao profissional, mas em relação a outras esferas da vida? Quando você faz a prospecção, você tem que ter muito mais proatividade. Você se coloca num lugar de protagonismo, aonde você não vive na dependência de ter um marketing gerando leads. E aquilo que você... E essa virada faz com que você realmente consiga gerar um interesse genuíno em cima da história de vida dessa pessoa. Então, o ponto fundamental para essa prospecção é se interessar pela vida, pela história dessa pessoa. É ter intencionalidade. Por exemplo, eu preciso saber quem é o meu público. E se eu sei se eu entendo qual é o meu público, você concorda comigo que eu vou saber onde está meu público? Eu tenho certeza que hoje, quem já faz isso há mais tempo, consegue bater o olho em alguns Instagrams e cara, esse é o meu público. Essa é a pessoa que eu consigo ajudar. E quando a gente olha para alguns exemplos práticos de prospecção, existem vários. Só que, infelizmente, o mercado, ele acabou pegando a prospecção e trazendo ela como se fosse algo banal. Sabe? Ele simplesmente banalizou. Eu vou dar um exemplo simples. O social selling. Concordam comigo que a função, ela é incrível se você parar. É uma pessoa que se conecta com outra pessoa. É uma pessoa que gera empatia, que gera conexão. Mas o que o mercado fez? Transformou o social selling como um mensageiro. Ctrl+C, Ctrl+V. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso perfil. E aí, o que deveria ser uma conexão real se tornou algo frio, automatizado. Então, quando eu trago essa nova maneira de vocês entenderem, de vocês pensarem, esquece, eu não vou conseguir dar um script para vocês. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser é único. E o meu objetivo aqui é fazer vocês entenderem. E através desse entendimento, vocês conseguirem colocar isso no dia a dia de uma maneira leve, intencional, humanizada. E a gente tem alguns pontos que depois eu vou conversar com vocês, que é até a questão da prospecção ativa dentro do Instagram. Trouxe uma pessoa aqui depois, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, mas
entendam que existem várias outras formas de prospecção. Vou te dar um outro exemplo. Se você fez um processo de venda genuíno, onde você realmente entendeu as dores do seu cliente, aonde você trouxe resolutividade, entregou valor para ele e se conectou. Você entende que essa pessoa você impactou, você transformou? Então essa pessoa, depois que ela tem os primeiros ganhos, com certeza ela vai te indicar outras pessoas. Mas quantas aqui lembram das pessoas que entraram ou que fecharam no mês passado? E quantas aqui já entraram em contato com essas pessoas perguntando os seus ganhos, perguntando se realmente resolveu os seus problemas, se está sendo resolvido? E aí, através dessa conexão, através desses ganhos, você pegar os referidos. Porque quando um amigo indica, é diferente de quando um lead vê a propaganda clique e vem. Ou seja, o amigo indicando, ele já vai fazer uma pré-triagem para você. Concordam? Porque se ele sabe o valor, ele não vai indicar qualquer pessoa, ele vai indicar realmente uma pessoa que tenha um poder aquisitivo referente ao produto que ele comprou. E aí, esse amigo, ele não vai simplesmente indicar. O que você vai fazer? Você vai pedir para esse amigo, olha, faz o seguinte, eu vou entrar em contato, eu vou parar o que eu estou fazendo hoje porque eu também quero ajudar os seus amigos. Então, me fala aqui. Quem merece viver essa transformação? Quem merece estar nesse lugar, nesse ecossistema? Me manda essa mensagem logo em seguida, e você deixa uma mensagem pronta e avisa ele que eu vou entrar em contato, mas não esquece de avisar. E aí depois você entra em contato. Ou seja, esse lead tá avisado, o amigo já preparou e o amigo já fez uma pré-triagem para você. A chance do fechamento de um referido, ela é 1000, é porque eu não tenho aqui, mas ela é como se fosse 80% mais chance se ela for realmente trabalhada dessa forma que eu tô explicando, do que simplesmente um lead frio ou um lead que cai de uma propaganda, de um tráfego. Então, existe essa forma que eu estou explicando para vocês, que é pós-venda, que é realmente lembrar do cliente que a gente gerou essa transformação e perguntar como que está sendo a trajetória dele. Outro ponto que eu falo aqui, vocês precisam ter uma rotina. E quando eu digo ter uma rotina, é dentro do dia a dia de vocês, quanto tempo eu me dedico à prospecção, quanto tempo eu me dedico à qualificação e quanto tempo do meu dia eu me dedico ao fechamento. Então, se eu monto uma rotina e essa rotina eu incluo a prospecção, você concorda comigo que você vai automaticamente fazer o pós-venda porque você vai entrar em contato com esse cliente? E se eu tenho essa rotina, é muito mais fácil eu realmente olhar para o meu processo de venda e não focar na última parte do funil. Se eu sei exatamente a quantidade de pessoas, se eu conheço os meus números, eu vou saber exatamente a quantidade de pessoas que eu preciso prospectar por dia. E aí, em vez de você se preocupar com o valor final, é genuíno, porque você se preocupa com o topo do funil. Ou seja, eu tenho a certeza que se hoje eu fizer X prospecção, automaticamente amanhã ou hoje ainda eu consigo fazer as minhas entregas, eu consigo ajudar essas pessoas de uma maneira eficiente. É importante que vocês conheçam os números de vocês, para que vocês também saibam quanto de prospecção vocês precisam ter no dia a dia de vocês. Se a gente está trabalhando qualidade, intencionalidade, vocês concordam comigo que eu preciso também ter estratégia? Eu preciso saber exatamente quantas pessoas que eu preciso entrar em contato. E assim tudo flui, tudo fica mais leve. Então eu não sei se todas têm o acesso aos números. E aí, se fizer sentido, eu posso até pedir para no final ele mostrar exatamente aonde vocês conseguem olhar para esses números e gerar um cálculo real de prospecção que vocês precisam. A gente pode conversar um pouco sobre isso e esclarecer ainda mais vocês sobre esses números. E olha que massa! Se eu tenho essa autorresponsabilidade, esse compromisso, esse protagonismo, o que vem a mais, o que vem de tráfego, o que vem de
de Google Forms, o que vem a mais é um plus. Se eu tenho isso como algo inegociável, você concorda comigo que você sempre vai bater a sua meta de pessoas que você precisa ajudar? Porque você tira a responsabilidade do tráfego, do marketing, e você joga para você. Porque eu não sei. Pode ser que, sei lá, o tráfego deu uma pane, um problema, e aí? Você consegue resolver? Não, mas você consegue, de uma maneira eficiente, trazer ações para que você consiga gerar prospecção. Isso dá liberdade, isso dá segurança.